bom dia para você. Passagens do transporte coletivo ficam mais caras a partir de hoje em Patos de Minas. O decreto que reajusta os valores foi publicado na última sexta-feira e você vai ver também. A Prefeitura diz que está apurando internamente o furto de vacinas contra a Covid-19, o Tebol. Goleiros da URT falam da expectativa e preparação para o Campeonato Mineiro. No Cruzeiro, tem a chegada de reforços para a temporada. No Atlético, descontração e alegria na reta final de preparação para o estadual. Após prejuízos por causa das chuvas, produtores de folhosas tentam se recuperar das perdas. E economia em marcha lenta e os efeitos do endividamento da população. Estas e mais informações você confere agora no 30 Minutos, que já está no ar. Após a Polícia Militar ter apreendido na noite da última sexta-feira 8 frascos de vacina utilizada na imunização contra a Covid-19 em Patos de Minas, durante uma ocorrência de combate ao tráfico de drogas, a Prefeitura publicou nota esclarecendo que está colaborando com os levantamentos a respeito do caso. A prisão do rapaz de 24 anos ocorreu num condomínio situado na Avenida Marabá, no bairro Alto Limoeiro. Para surpresa dos policiais, além de drogas e armamentos, foram apreendidos 8 frascos de imunizantes contra a Covid-19. A Polícia Militar percebeu que havia morador na residência e ela chamou na residência. E esse indivíduo, ao avistar que se tratava de policiais militares, mesmo ele já tendo abrido a porta, ele tentou correr para o interior da residência. De imediato, então, diante ao flagrante crime de desobediência e resistência, os policiais militares adentraram a residência e fizeram a imobilização desse cidadão. Ele então informou que havia substâncias entorpecentes em sua residência, pelo que foram encontrados 10 comprimidos de êxtase, maconha, 8 porções de cocaína, além de um revólver calibre 38. Mas o que chamou de fato a atenção foi a presença ali na residência de 8 frascos de vacina Covid, sendo 4 da Pfizer e 4 do Instituto Butantan. Em nota, a Prefeitura informou que os frascos subtraídos não prejudicaram o fluxo da vacinação contra a Covid-19 no município e que eles provavelmente teriam sido furtados em dias alternados para que não houvesse constatação do sumiço dos imunizantes. Já com relação à vacina, ele nos repassou que foi através de sua namorada, que é técnica em enfermagem, faz o curso de técnica em enfermagem em uma escola da região, que estava trabalhando diretamente na aplicação de vacinas. Então, pelo lote, nós fizemos imediato contato com a secretária de saúde, a senhora Ana Carolina, e ela nos repassou que esse lote havia sido extraviado provavelmente em agosto ou setembro do ano passado. Ainda de acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, não houve participação de funcionários no furto dos frascos. Por meio do inquérito que será realizado pela Polícia Civil, será possível constatar se os imunizantes, que renderiam 80 doses, teriam sido comercializados, já que os frascos se encontravam vazios durante a apreensão. Todos estavam vazios, apenas um do Instituto Butantan que havia ainda um resto do produto. Porém, em contato com a secretária, ela nos repassou que todos eles provavelmente devem ter sido subtraídos ainda cheios. O rapaz de 24 anos é conhecido no meio policial e possui passagens por tráfico e consumo de drogas. Ele vai responder pelo delito de tráfico de drogas. Já a sua namorada vai depender daquilo que for aclarado ali no inquérito que será processado aí pela Polícia Civil. O novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais mostra que foram registrados 9.046 novos casos da Covid-19 em um período de 24 horas. De acordo com os dados, no intervalo de um dia, também foram contabilizadas 3 novas mortes em decorrência da doença. No total, desde o início da pandemia, 56.965 vítimas perderam a vida para a Covid em Minas Gerais. Por outro lado, 2.276.296 pessoas, 290 pessoas, já conseguiram se recuperar da Covid no território mineiro. Na sequência aqui no 30 Minutos, a gente fala de futebol, né? No Cruzeiro tem a chegada de reforços para a temporada. No Atlético, a descontração e alegria na reta final do estadual, dessa preparação para o estadual. E goleiros da URT falam da expectativa e preparação para o Campeonato Mineiro. A URT estreia no Campeonato Mineiro nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, às 17 horas, no Independência. Nesta finalização da preparação para o estadual, a gente vai conhecer quem são os goleiros do Trovão Azul para a temporada 2022. O goleiro ou guarda-redes também já foi chamado em tempos antigos de arqueiro ou porteiro no Brasil. E embora sejam sempre associados ao futebol,
Os goleiros também são necessários em alguns esportes coletivos, como futsal, handball, hóquei, entre outros. E cada um desses atletas possui uma história diferente. Eu sou de Campinas, natural de Campinas, São Paulo, né? Comecei minha carreira no próprio Campinas, que é do Edmar do Careca, ex-jogador de seleção brasileira, tudo. E depois fui traçando minha trajetória, né? Tive no Figueirense, campeão da Copa São Paulo, que está rolando agora, né? Fomos campeão. Aí depois eu tive uma passagem pelo Porto, em Portugal. Aí comecei a rodar, fui Ponte Preta, Red Bull, Botafogo, entre outros, Mirassol. Jairo é goleiro da URT e chegou a morar fora do Brasil durante 4 anos enquanto atleta. A distância da família para ele era desafiadora e o fez repensar sobre a profissão. Muda muito, a adaptação, o frio, a comida, mas nós jogadores estamos acostumados, né? Os piores fatores é esse. Um dos motivos também de eu querer voltar para o Brasil era para poder ficar mais perto da minha família. Fiquei quase 4 anos fora, sozinho, e isso pesou bastante na hora de voltar para o Brasil. A profissão de goleiro demanda muita responsabilidade, uma vez que são eles os responsáveis finais por bloquear o time adversário. Em razão disso, é natural que eles se sintam pressionados. Eu falo que a pressão em toda profissão tem, né? Você fazendo com amor aquilo que você faz, que o dom que Deus te deu, cara. Eu me sinto elogiado, né, por estar fazendo essa profissão de jogar no gol. E pressão, você estando bem preparado, você consegue executar da melhor forma possível lá dentro de campo. Ainda com todos os desafios, os goleiros se dizem apaixonados pela profissão e atuam desde a infância. Desde novo, assim, sabe, com 13 anos eu comecei a se interessar mesmo no futebol, jogava na linha. Mas profissionalmente mesmo, que eu estreiei foi com 16 anos no próprio Campinas, né? Que era um time da última divisão, né, da Bezinha, de São Paulo. E tive a oportunidade de estar estreando. Desde criança, quando eu sempre brinquei com meus primos lá na chácara, minha vontade era sempre de ir pro gol e até hoje continuei no gol. Que sejam ótimos goleiros, que tenham realmente muita sorte, muito trabalho para poder defender aí a URT nesta temporada que está começando, né? No Cruzeiro, ainda em reconstrução, os reforços estão sendo contratados pela gestão Ronaldo. Alguns acabaram de chegar e outros ainda devem ser integrados ao Grupo Celeste. Em sua primeira coletiva, William Oliveira, novo volante do Cruzeiro, falou sobre a expectativa para a disputa do Mineiro pela primeira vez e o impasse envolvendo o pagamento do Transferban, que pode impedir a Raposa de inscrever novos jogadores. Já fui feliz em dois estaduais que eu passei, em Goiânia, que eu fui campeão com o Goiás, e o Catarinense com a Chapecoense. E o que eu posso dizer é que é um campeonato muito difícil, um campeonato que nos traz muita dificuldade, não existe jogo fácil. Sabemos da dificuldade que é o campeonato, mas sabemos também da nossa qualidade, do que nós estamos apresentando no dia a dia. Isso faz com que nós criamos expectativa muito grande em nós mesmos. Eu acredito que se nós tivermos o mesmo desempenho, a concentração, toda a coragem, toda a vontade de botar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando, eu creio que a gente vai fazer um estadual muito, muito bom. E sobre essa questão da nossa inscrição, eu acredito que a situação vai se resolver, acredito que o pessoal vai tratar e nós vamos poder estar em campo aí no estadual, se Deus quiser. William, que chegou ao clube após o início da pré-temporada, falou também como tem sido treinar sob o comando do técnico uruguaio Paulo Pesolano. Consigo dizer o que foi da última Série B, né? O que eu posso dizer é que está sendo daqui para frente desde quando eu cheguei, né? Muita intensidade, um treinador muito bom, com ideias muito boas, ideias atuais. Isso, eu sou um cara que gosto de informações, gosto de coisas novas, principalmente ali na minha região, na minha posição, e ele foi um jogador, foi volante, e quando eu cheguei, foi o que eu falei para ele: eu quero todas as informações, todas as dicas que você puder me dar da posição. Isso aí, com certeza, eu vou querer todos os feedbacks possíveis para que eu possa crescer dentro da posição e dentro. Pois é, no Atlético, o atual campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil, o clima nesta reta final de preparação para o estadual é de descontração. Nos bastidores do Galo é só alegria. A primeira semana foi de reencontro e trabalho entre os jogadores que fizeram parte do plantel do ano passado.
mas também teve espaço para os que retornam ao clube alvinegro e que ficam à disposição da comissão técnica para a temporada que está começando. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, né? A gente teve o privilégio de poder ser escolhido, estar de volta. Confesso que a ficha não caiu, está no clube campeão brasileiro aí que tem grandes jogadores, é uma honra imensa, né? E agora é um sonho para mim que está sendo realizado e essa ficha só vai cair assim que eu vestir a camisa do Atlético, fazer minha estreia como profissional. A gente passou por situações que talvez a gente não passaria aqui desde o começo, que nos deixaram mais fortes, mais maduros. Foram de suma importância para a nossa carreira e acho que a gente volta mais preparado. Até porque eles estão voltando para um time fortíssimo, né? Para uma equipe que tem aí como primeiro indício, né, todas as condições de novamente ser campeoníssima em 2022, né? Daqui a pouco aqui no 30 Minutos tem a previsão do tempo para esse início de semana. Você vai ver também que passagens do transporte coletivo ficam mais caras a partir de hoje em Patos de Minas. Cuidar da saúde é se dar um presente constante, né? A Clínica Laboratório Mais Exames é referência nesse assunto. Para falar sobre isso, eu recebo quem? A Stephanie Dias, que está aqui conosco hoje, justamente para esse início de semana a gente falar desses atendimentos que a Mais Exames presta com toda a qualidade, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia a toda Patos de Minas e região. A Clínica Mais Exames, essa semana, está com preço especial nos exames, principalmente tomografia, raio-x, o exame de mamografia, que é tão importante, não só no outubro, né, como no final do ano também, no início do ano. É sempre muito importante estar fazendo seus exames de mamo. Estamos com valor especial também no nosso ultrassom, para você que está precisando fazer ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas, estamos com valor especial, é só dar uma ligadinha lá na clínica que a gente agenda para você. E também você que agendou ou consultou conosco, fez os exames, também está concorrendo ao show de prêmios, tá? O show de prêmios, vários prêmios imperdíveis para você, e o nosso sorteio vai ser feito aqui na NTV no dia 31. Então, você que participou ou vai consultar conosco na clínica, ainda dá tempo de estar concorrendo a todos esses prêmios. E também, né, estamos aí realizando o nosso teste Covid, o PCR, né, para muita gente está procurando agora, sintomas gripais, pode estar fazendo o seu teste do Covid conosco. O teste de PCR, ele fica pronto em 3 dias úteis, né? A gente pede esse tempo de 72 horas, porque ele vai para São Paulo, fica em análise, porém é um teste seguro, assertivo. Então, se você tiver interesse, pode estar ligando lá na clínica e estar realizando. Ou seja, é super facilitado e tem de tudo num local só. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Odair. A gente segue com 30 minutos. Olha só, mudando de assunto, o decreto que estabeleceu nova tarifa para o transporte coletivo urbano em Patos de Minas foi publicado na última sexta-feira pela Prefeitura e a medida passou a valer nesta segunda-feira. A publicação diz considerar a necessidade de reajuste do serviço, obedecendo o contrato firmado com a empresa Pássaro Branco, que se comprometeu a estender o serviço de transporte coletivo urbano para novos bairros, assim como praticar medidas para melhorar os referidos serviços nos bairros Jardim Vitória 1 e 2, Afonso Queiroz, Jardim Europa, Campos Elíseos, Jardim Itália, Laranjeiras e Copacabana, segundo o decreto. Os créditos eletrônicos adquiridos antes da alteração poderão ser utilizados considerando a tarifa anterior por um prazo de 30 dias. Em nota, a Pássaro Branco informou que o valor da tarifa não era reajustado desde 2019 e que a pandemia da Covid impactou severamente o sistema devido ao aumento de preços de insumos que compõem a planilha de custos, assim como a gasolina, por exemplo. Ainda segundo a empresa, o valor de R$ 4,00 está muito abaixo do apurado pelo município nas planilhas de custos. A semana começa com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e no Noroeste. De acordo com o IMET, a tendência de tempo aberto com aumento de nuvens durante o dia. Em Patos de Minas, a previsão é de máxima de 32 graus para esta segunda-feira. E para a terça, mínima de 21 e a máxima também chegando aos 32 graus. Em Lagamar, as temperaturas variam de 21 a 33 graus. Em São Gotardo, mínima de 20 e máxima de 30 graus nesta terça. Em Rio Paranaíba, a previsão é de mínima de 21
e máxima de 31 graus. E em Coromandel, a máxima prevista é de 32 graus para terça-feira. Já aqui no 30 Minutos, economia em marcha lenta e os efeitos do endividamento da população. Após prejuízos por causa das chuvas, produtores de folhosas tentam se recuperar dessas perdas. Mais de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina nos últimos anos por inconsistências nas declarações do imposto de renda, mas que acertaram as pendências com a Receita, já podem consultar o lote residual de restituições do imposto à pessoa física. O pagamento das restituições será depositado diretamente na conta bancária informada na declaração. A soma dos valores restituídos é superior a 281 milhões de reais. Após o período de chuvas mais intensas, que provocou muitos prejuízos aos cultivos de folhosas em Patos de Minas, os produtores tentam se recuperar com o retorno à comercialização destes alimentos. Devido às intensas chuvas em Patos de Minas, o setor de folhosas acabou sendo prejudicado. Isso porque o excesso de água atrapalha muito na produção. Nesses últimos dias, a chuva deu uma trégua, mas a quantidade dessas hortaliças continua em baixa conforme os agricultores e, consequentemente, a venda também. As folhas não gostam de muita água, né? Então, com esse tempo de muita chuva seguida, estragou muito a produção. Então, no momento, as folhosas têm falta. E o que tem, o preço aumentou bastante. Segundo Dora, a quantidade de folhosas de sua produção está em baixa. Mas ela acredita que, com a estiagem do tempo, em breve elas voltarão a encher as mesas. Com as chuvas aumentou um pouco o preço, agora com o sol a gente espera que vai voltar. Na barraca de Valdemira, a quantidade das folhosas também diminuiu bastante devido às chuvas. Mas ela vê a necessidade das chuvas para servir de garantia nos momentos de seca. Choveu bastante, né? Foi mais de 15 dias de chuva, então estragou muito as plantas. Mas tá bom, a chuva faz parte, né, pra gente, garante mais pra frente a água. Conforme a produtora rural, foi necessário alterar o preço dos produtos. Teve que alterar porque os produtos sim, subiram muito, né? Então diminuiu muito a produção, mas muito mesmo. E a gente teve que dar uma alterazinha. Assim como Luzia, os consumidores sofrem bastante com essa diferença de valores. Subiu um monte de preço. O salário sobe um tantinho assim, ó. E as coisas, minha filha, vai tudo pro gai do pau. Não tá fácil não, né? O cenário econômico para este ano de 2022 ainda é visto com preocupação diante do nível de endividamento da população, que é o mais alto em 11 anos. E essa condição deverá atrasar a reação da economia. Vendedora ambulante, Cristina não está conseguindo pagar as contas que estão atrasadas, situação que vem desde o início da pandemia. Ela está bastante endividada. O que eu ganho hoje, mal tá dando para me pagar uma pensão onde eu estou morando. Antigamente, antes da pandemia, como eu disse, a gente ganhava bem aqui na rua. Dava para sustentar, eu pagava um aluguel bom, eu tinha uma vida mais ou menos. Eu tinha um dinheiro guardado, hoje eu não tenho nada. Meu nome foi para o SPC, para o Serasa, e eu estou aí no vermelho. A Cristina está entre os milhões de brasileiros que não conseguiram equilibrar as finanças. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio mostra que o endividamento das famílias no país foi o maior nos últimos 11 anos. Em 2021, o nível de endividamento da população brasileira subiu ainda mais em relação ao ano anterior. Aumentou 10% em média, atingindo a casa dos 70%. Isso quer dizer que 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas ou contraíram dívidas no sistema financeiro. A pandemia, o desemprego e a inflação alta foram gatilhos para agravar a situação. Muitas famílias contraíram ainda mais dívidas para sobreviver e caíram na armadilha de parcelar a fatura do cartão de crédito. Não é à toa que ele, o cartão, mais uma vez, foi o maior vilão dos endividados, citado por 82% das famílias nesta situação. A inflação ela corrói o poder de compra das famílias, né? Então, o que significa que cada vez mais o consumo das necessidades básicas, né, como alimentação, aluguel, transporte, acaba ocupando uma parcela maior da renda, né, das pessoas. E aí significa que elas acabam tendo que postergar o pagamento da dívida, né?
Ainda de acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, quanto mais pobre, maior o endividamento. As famílias de baixa renda sofrem mais com o reajuste de itens básicos como energia elétrica e o gás de cozinha. Já para o segmento de renda mais alta, o que mais pesou foi o transporte impactado pelo reajuste dos combustíveis. E ir ao supermercado encher o carrinho tem sido uma cena cada vez menos comum para muitas famílias brasileiras que diminuíram a lista de compras. A carne é o principal, e tipo alguma fruta, kiwi, manga, ficaram muito mais caros. E o óleo está mais caro, o feijão está muito mais caro. Um arroz melhor que comprava teve que diminuir também, comprar um mais barato. Funcionária pública Liliane mostra um caminho para tentar equilibrar as contas. Ela estabeleceu prioridades. Eu, como todos, a maioria da população sentiu, né, o aumento de preços de alimentos, do gás. Quando eu recebi meu 13º em dezembro, eu não utilizei nenhum centavo. Eu utilizei para pagar, para quitar dívidas, e eu vou fazer o mesmo com as férias que eu vou receber no próximo mês. E o cenário não deve mudar tão cedo. O grande número de endividados vai atrasar a recuperação da economia, na visão deste especialista. Quando as famílias se encontram muito endividadas, o que acontece é que sempre que a economia esboça alguma reação do ponto de vista de expansão dos postos de trabalho, o consumo tende a recuperar de forma mais lenta, porque as famílias precisam, antes de voltar a consumir de fato, algumas demandas represadas, elas precisam antes fazer frente aos compromissos financeiros. Então, o que acontece é que quando o mercado de trabalho começar a retomar, o consumo, por sua vez, tenderá a retomar numa velocidade mais lenta em função disso. Logo, isso prejudica também fortemente a retomada da economia. Essa é uma mola propulsora que precisa ser aí resgatada, né? Até porque se as famílias estão devendo, estão endividadas, elas acabam consumindo menos justamente pela situação econômica pela qual elas passam aí nesse período ainda de pandemia, né? 30 minutos fica por aqui, volta amanhã às 11h30 da manhã. Agora, Gui Boaventura, neste início de semana, prontinho para mais uma jornada. Gui, tudo bem com você? Boa tarde. Tá animado ou tá desanimado com essa semana? Como é que tá? Animado sempre. Boa tarde para você, né? Animado sempre. Esse animado aí foi bem desanimado. Não, animado. Vixe. Gravão. Animado. Isso é porque ainda não... Eu tô andando só de primeira ainda. Daqui a pouco, segunda, terceira, quarta e aí embala. Já engata, né? Engata. Mas essa questão que a gente mostrou aí agora, Gui, só para a gente fazer essa transição aqui, o endividamento das famílias, e o especialista acabou de dizer, né, que é um dos grandes entraves justamente para a economia reagir e continua em andamento, ou seja, em progressão essa quantidade de pessoas que vão ficando cada vez mais endividadas aí, né? Pois é, mas isso não é entrave, isso aí é uma situação da economia brasileira. É um entrave para a economia crescer. Eu não concordo. Com quantos entraves nós tivemos? Então, isso tem solução. É abrir a economia, é melhorar a situação que está aí, é baixar a inflação. Antes disso, gerar emprego. É baixar, exatamente. Porque muitos desses endividados foi por causa que estão desempregados. Olha, você baixa a inflação, baixa o juro, consequentemente, o dólar acompanha. Você abre a possibilidade, porque é o seguinte, né? Se você tiver dinheiro e o seu dinheiro estiver rendendo para você, você não vai tirar e empregar numa produção. Agora, se o rendimento financeiro do seu dinheiro for baixo, o empresário, a pessoa que tem muito dinheiro e que movimenta isso e que faz esse dinheiro render, sem render o dinheiro não vai ficar. Ele vai pegar esse dinheiro e vai investir em produção. Então, onde o mercado financeiro é mais forte e a inflação, pelo menos dá uma sensação, muitas vezes errada, mas dá uma sensação de que o dinheiro está rendendo, né? E aí as pessoas param de produzir. Não, eu vou botar na poupança, porque aí não vou comprar, não vou consumir, porque o dinheiro está rendendo, isso me ajuda. Então, o que tem que fazer é o mundo ser tocado pela produção. Sabe, você produz, você ganha. Você não produz, o mercado financeiro só dá aquela acolhida para você só usa
o mercado financeiro como head do seu dinheiro, né? Só para defender o seu dinheiro de uma possível inflação, uma coisa assim. Né? O problema de tudo isso é a parte de baixo, né, dessa tabela aí. A parte de baixo dessa cadeia produtiva, que é justamente quem está mais desempregado e mais endividado. Né? Sim. Esse Mas é o nada, eu vou falar uma coisa para você. Ó. Nada vence o trabalho. Nada vence a produção. Hoje está menos do que, mas continua produzindo, porque você continua trabalhando, porque você vai chegar lá. E o que é que tem que fazer os nossos políticos e administradores? Baixar a inflação, baixar a inflação, né, baixar os juros, consequentemente, fazer o Brasil comprar, produzir, ter produtividade, né, para que esse status da economia melhore. Você quer que eu te fale uma coisa? Sim. Tem muita gente que fala do capitalismo, né? Porque esse capitalismo, o capitalismo vai muito bem, obrigado. E o capitalismo é muito bom para o povo brasileiro, e eu vou argumentar aqui uma assertiva para você ter certeza disso aí. Tá? O que não vai bem no Brasil é a política. O capitalismo, os empresários, os industriais, vai muito bem, obrigado. E aí para você tá fazendo, porque para mim, para você também tá fazendo efeito. Porque quem te dá a televisão que você tem em casa? É o capitalismo. Quem te dá o telefone celular que você tem no bolso? O capitalismo. Quem paga a conta do celular que você tem no bolso? O capitalismo. Quem te dá o carro para você andar? Ou o dinheiro para você comprar a passagem e andar de ônibus? O capitalismo. Então toda essa movimentação que você tem na sua vida é o capitalismo. O que não vai bem para você hoje? Vamos falar a grosso modo dessa classe que você estava dizendo aí, que é a classe mais baixa, a menos favorecido. Mais baixa na economia, economicamente falando, né? Sim. O que é que não vai bem para essa classe aí? Não vai bem a saúde pública, não vai bem a segurança, tudo que depende da política não vai bem nesse país. O que depende do comércio, o que depende da indústria, o que depende do agronegócio, tudo vai bem. É a política que chega e atrapalha. E o que fica para ela, de responsabilidade dela, para ela gerir nesse país, educação, saúde, segurança, não vão bem. Então, o que atrapalha chama-se política, só. Eu acho que a discussão não é nem se a culpa é do capitalismo ou não né? Eu acho que aí é mais uma questão ligada aos efeitos desse período de crise, né? Que é uma crise mundial e que afeta a gente fortemente, até por causa da pandemia também. E o que atrapalha e o que provoca a crise é o setor político. Infelizmente a gente tem algumas situações que acabam levando a isso. Agora, Gui, a gente tem aí os oásis, né? Que você tem aí o agronegócio, por exemplo, que dá essa respirada e segura, por exemplo, Patos de Minas com uma porcentagem, um percentual aí de pessoas endividadas menor do que em outras regiões, como o norte do estado, por exemplo, e outros locais do país. Essa sazonalidade, por exemplo, aqui, se você olhar no estado de Minas Gerais, essa sazonalidade aí, ela é cruel, né? Porque quando você chega para uma região que você conhece bem ali, que é o norte e nordeste do estado, principalmente o nordeste do estado, Vale do Jequitinhonha, etc., aquela região ali, que não produz, que a terra não é boa, que não chove o ano inteiro, que não tem esse ciclo virtuoso da agricultura e nem da pecuária, vai muito mal. Porque aí não tem um que segura, né? Aí a situação já fica pior ainda. Verdade. Gui, bom programa para você, boa segunda, boa semana. À noite a gente se encontra no News, na análise, ok? Estaremos lá. Um abraço.